Todos sejam muito bem-vindos, apesar dessa chuva, né? A tarde inteira aí em alguns pontos, e agora ela está apertando, mas estamos aqui com muita alegria no nosso coração para prestarmos mais um culto ao Senhor. Quem está feliz, diga amém. Então vamos ficar de pé, e eu quero dividir com os irmãos uma palavra, um versículo em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, que diz assim, olha só que versículo maravilhoso: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Amém? Você crê nessa palavra? Amém? Então aplauda ao Senhor com alegria no seu coração, porque Ele é fiel e nos guardará, nos fortalecerá. Palavra, né? Para a gente começar a semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Quantos desafios virão pela frente, pelos próximos dias, né? Você em casa, no trabalho, ali nos estudos, ainda no online, né? Alguns ainda estão fazendo o estudo através da internet. Mas que maravilha para nós termos essa certeza: o Senhor nos fortalecerá. Porque às vezes as lutas tiram as nossas forças, a gente fica desgastado, né? Mas a palavra de Deus está dizendo, Ele nos fortalecerá. Então que você receba essa palavra no teu coração. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa bonita ainda essa noite, mas olha só que versículo tão maravilhoso para nós: Deus vos fortalecerá. E aí continua dizendo, e os guardará do maligno. Amém. Porque muitas vezes, né, a gente enfrenta tantas situações para estar aqui na igreja, a gente ouve tantas coisas, pastor, eu não consegui ir na igreja porque aconteceu aquilo, porque aconteceu isso. Há muita coisa que às vezes nos impede de estar na igreja, ou dos irmãos mesmo nos acompanhando, né, para o simples fato de ligar o celular ou o computador. Quanta luta a gente passa, mas a palavra de Deus, ela é fiel. Eu creio na palavra de Deus. Você crê? Diga amém. E ela está dizendo, Ele nos guardará do maligno. Que você nessa oração possa dizer, Deus, eu não sei como vai ser nessa semana, mas eu quero crer que o Senhor vai me guardar, que o Senhor vai me proteger, que o Senhor vai me livrar de todo mal. E com certeza a sua palavra ela é fiel. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. E aí, do jeito que você tem, do seu jeitinho, a sua comunhão com Deus, fale com o Senhor. Agora é o seu momento de abrir o seu coração nesta noite. Você que está aí em casa também, não perca o foco, não se distraia, porque com certeza Deus vai falar no seu coração essa noite. Então comece a falar com o Senhor. Deus, obrigado. Obrigado porque estamos aqui para te louvar, para bendizer o teu nome, te agradecer, Senhor, porque a tua palavra não mente, e Ele está dizendo que o Senhor é fiel. Ó Deus, te agradecemos porque essa semana, quantos de nós passamos por lutas e por necessidades, mas o Senhor foi fiel na nossa vida, mesmo não merecendo. O Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos deu a provisão, o Senhor nos sustentou. Ó Deus, quantas coisas teríamos para te agradecer. E nós reconhecemos nessa noite a tua bondade, a tua fidelidade conosco. E vamos continuar crendo, ó Deus, que esta próxima semana o Senhor nos dará vitória, o Senhor irá responder orações, o Senhor fará milagres na nossa vida, Pai. Com certeza o Senhor nos fortalecerá, como diz a tua palavra. Talvez alguém entrou desanimado, não está acompanhando essa transmissão, abatido, triste, mas em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer a vida de cada um de nós. Que não seja um culto a mais, mas que seja um culto que transforme o nosso coração, que mude a nossa visão, que sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo. Oh Deus e Pai amado, como é bom estar na Tua presença, porque temos a certeza que o Senhor nos guarda e nos livrará de qualquer tipo de tentações que o inimigo colocar à nossa frente,
de obstáculos que Ele coloca para nos fazer tropeçar. E é por isso que nós estamos aqui unidos, reunidos, para aprender a Tua palavra, para se fortalecer contra as ciladas de Satanás. E já repreendemos em nome de Jesus toda artimanha, toda cilada, toda flecha do maligno, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Não prevalecerá nenhuma arma forjada contra nós, porque nós somos os Teus filhos. O Senhor diz a Tua palavra, nos protegerá, nos guardará do inimigo, do maligno, e nós cremos na Tua palavra, Senhor. Por isso, cada seta seja desviada em nome de Jesus. E o Senhor envia os Teus anjos para nos guardar, para nos proteger, aonde nós estivermos, seja na igreja, seja em casa, no trabalho, indo resolver algum compromisso, aonde a planta dos nossos pés pisarem, que o Senhor nos guarde e nos livre do maligno, ó Deus, porque somos Teus, somos do Senhor, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Obrigado, Pai, porque o nosso coração se alegra nessa noite com esta verdade. Obrigado porque podemos confiar no Senhor, que estará conosco todos os dias. Entregamos nas Tuas mãos nossa vida, este culto, e que o Senhor nos dirija em todos os detalhes. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor com alegria. Vamos adorar a Deus. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que você espere no Senhor, que a sua força esteja no Deus da nossa salvação, que você possa ter o seu coração voltado ao Senhor, e é dele que vem o seu socorro. Amém? Vamos louvar o Senhor nesta noite. Espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor.
Amém. Pode se assentar um instantinho, por gentileza. Eu já comuniquei, os irmãos através do WhatsApp, mas queria reforçar o nosso agradecimento aos irmãos que fizeram as suas doações para nós montarmos as cestas básicas, tá bom? Que Deus abençoe e multiplique muito, muito mesmo sobre a sua vida, porque essa ação que nós fazemos, ela é muito importante para as pessoas que precisam, e eu conto com a sua ajuda mensalmente, porque a gente entrega uma cesta básica por mês para essas famílias, e que Deus então abençoe a sua vida. Agora nós vamos entregar nosso dízimo, a nossa oferta. Nós temos aí algumas formas de se fazer isso. Você pode fazer no envelope, nós temos a transferência bancária, que alguns irmãos já têm feito isso durante a semana, ou nós temos a maquininha de cartão, os irmãos estão lá no fundo da igreja para receber, se for o seu caso, tá bom? E eu quero deixar aqui um versículo para os irmãos da palavra de Deus, que está em Eclesiastes, capítulo 5, verso 10, que diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Interessante essa palavra, porque o que nós temos que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre pessoas, sobre coisas materiais, e muita gente às vezes se apega às questões financeiras. E aí está dizendo, a palavra de Deus, essa última frase, onde diz, isso também não tem sentido, ou seja, se a gente amar muito as coisas dessa terra, a gente esquece que o nosso tesouro maior está nos céus, Então, a forma de trazer o seu dízimo, a nossa oferta, é justamente também para provar o nosso coração e dizer para você, quem você mais ama? Quem é mais importante para você? Não é simplesmente sair do lugar ou fazer a sua transferência durante a semana, fiz minha parte. Não, nessas ocasiões, nessas práticas, nós também somos provados. E queremos ser aprovados por Deus, claro, Então, com muita alegria, se você tem o seu dízimo, a sua oferta, você pode sair do seu lugar, trazer aqui, ou durante a semana, fazer a sua transferência. Um detalhe importante, porque algumas pessoas até, muitas vezes me perguntam, nós temos o Pix, que é uma transferência imediata, que de repente você não tem a conta no Itaú, tem conta em outro banco, e você pode usar o Pix, e nós cadastramos com o CNPJ da igreja, tá bom? Vou falar aqui, mas caso faltar algum detalhe, você pode ligar na secretaria. CNPJ é 62-866-397-1000 ao contrário, traço 56, tá bom? Então, só um detalhe a mais, que é importante também avisar a igreja sobre essa questão, tá bom? Agora sim, vamos nos colocar de pé, vamos continuar adorando a Deus, e nesse momento, se você tiver então o seu dízimo, saia do seu lugar e adore ao Senhor também, através das suas finanças. Lutamos com armas de fé.
trono acima está. Teu nome imutável é. Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Ele não muda. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. O nome de Deus é imutável, não muda. Sabe, queridos, às vezes a gente muda. Às vezes está calor e aí o tempo esfria. Eu vou pôr uma blusa. A gente muda de roupa. Pode se assentar um instantinho, por favor. A gente muda quando as circunstâncias mudam. Quando tudo vai bem, olha, eu estou vendo uma porta aberta, Deus vai me abençoar. Só que às vezes as circunstâncias mudam e o seu ânimo às vezes vai lá para baixo. E agora, o que eu faço? A gente é assim, nós mudamos. Um dia você acorda animado e o outro dia, de repente, você não está nem tão empolgado. A gente é assim. Durante a semana nós experimentamos vários sentimentos, passamos por várias emoções dentro de nós. Mas eu creio no Deus da Bíblia, que não muda jamais. Pode fazer sol, pode chover, pode mudar as circunstâncias de um país, de uma nação, mas Deus é o mesmo. E Deus continua te amando. Deus te ama, independente do que você passou ou venha a passar, porque Ele é imutável. Ele não é levado por ondas, né, nesse sentido, de um lado para o outro, por circunstâncias que mudam. Não, Ele é. Nós lemos aqui, Ele é fiel e os fortalecerá e os guardará do maligno. É uma promessa para mim e para você.
E se na palavra diz isso, então creia, porque Deus vai cumprir na tua vida em nome de Jesus. É o que nós estamos cantando. Olha só que interessante. Os reinos vêm e vão. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê em cada estação, em cada época, um império, um reino governando. Uma hora é a Babilônia, outra hora é o Império Assírio, outra hora é o Faraó, o rei do Egito. Olha quantos reinos passaram, quantos reis passaram sobre essa terra, mas Deus continua o mesmo. Homens governaram cidades, nações, e ainda governam. Daqui 3 anos, 5, vai mudar, mas Deus, Ele continua o mesmo. Continua governando os céus e a terra, continua governando a minha e a sua vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos orar mais uma vez, agora apresentando diante de Deus os nossos pedidos, nossas necessidades, que muitas vezes nos aflige, mas Deus está lá olhando para você e dizendo: calma, meu filho, eu estou cuidando de tudo. Calma, minha filha, eu vou resolver essa situação para você. Por que eu estou dizendo isso, meus queridos irmãos? Porque nós hoje oficialmente estamos encerrando a nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. E nessa campanha nós vimos muitas coisas acontecendo, pessoas que foram abençoadas, pessoas que foram ajudadas por Deus. E eu quero te dizer uma coisa: se você tem buscado alguma coisa em oração e ainda não aconteceu, continue firme, continue orando, continue buscando a Deus, porque eu acredito que a campanha, ela é só uma semente que nós lançamos, e a semente, ela pode dar fruto hoje, amanhã ou mês que vem, mas que você continue orando, buscando a Deus. Queria chamar o irmão Marcos, que vai compartilhar aqui um breve testemunho, aproveitando esse momento, porque quando a gente conta um testemunho, é para edificar a fé dos irmãos, para edificar a igreja. E aí nós vamos orar, tá bom? A irmã Jorge compartilhou um pedido de oração no grupo de evangelismo, então vamos clamar a Deus. Vamos orar também pelo Sérgio, está aqui conosco, mas na terça-feira ele vai fazer uma cirurgia no joelho, né? Quantos de nós estamos aí diante de tantas situações que vamos enfrentar? Então é um momento de nós nos unirmos para tudo isso e clamar ao Senhor, tá bom? Mas antes, vamos ouvir então, o irmão Marcos está aqui. Então, Marcos, compartilha com a igreja, por gentileza. Graça e a paz, queridos. Bem, faz tempo que eu não venho aqui dar nenhum aviso, né, pastor? Faz tempo. Mas tem um motivo, né? Alguns irmãos sabem aí o que aconteceu no ano de 2020. Na minha vida deu uma virada do avesso aí. E foi algo assim que mexe um pouco com a gente, né? Nós somos cristãos, mas somos seres humanos. E às vezes a gente precisa colocar as coisas no lugar. No ano passado, irmãos, com essa questão da pandemia, só baixar um pouquinho. Com essa questão da pandemia, alguns irmãos sabem, eu sou do evangelismo, né? Ficou muito difícil para a gente fazer algum trabalho voltado para evangelismo. Foi muito difícil, nós ficamos muito limitados. Então a gente começou a fazer um trabalho social. Arrecadando cestas básicas, fazendo distribuição em outras cidades e coisa e tal. E o trabalho estava andando assim, que era uma bênção, queridos. Está até hoje, em nome de Jesus. Mas, em outubro, começou a acontecer algumas coisas na minha vida. O primeiro foi a minha mãe, que infelizmente contraiu esse vírus aí, Covid, Corona. E assim, eu acompanhei a minha mãe até o momento que ela entrou dentro da ala, no hospital. Minha mãe tem 65 anos, ela estava com muita falta de ar e a gente ficou muito, muito preocupado, irmãos.
Eu agradeço todos os irmãos que estiveram orando aqui na igreja. Vou falar uma coisa para os queridos irmãos: o poder da oração é algo sobrenatural. É sobrenatural, queridos. Vocês não têm ideia. Esse ano de 2020 eu tive assim, 2020, agora 2021, uma experiência muito grande com Deus, principalmente na oração. A minha mãe entrou na ala da UTI, ela contraiu uma pneumonia dentro da UTI, e foi algo assim que todo mundo ficou muito desesperado, porque além do Covid estava com a pneumonia, e pela graça de Deus e pelas orações dos irmãos, ela conseguiu sair bem da UTI, graças a Deus. Eu dou glória a Deus por isso. E quando a gente estava comemorando na minha casa, quando estávamos todos bem, na semana seguinte, a minha filha, ela foi internada com um problema sério de broncopneumonia. A saturação dela estava acho que estava em 66 de oxigênio. Ficamos desesperados e aconteceu de novo, sabe? Chegamos na UTI no hospital e aconteceu tudo aquilo e aí achamos que o médico já queria encaminhar ela para a UTI do Covid, sendo que não tinha nem certeza se ela tinha. Então, ali foi assim, e os irmãos todos orando da igreja, agradeço de coração. E eu precisei tomar uma decisão ali, de tirar ela do hospital e não deixar eles levarem para a ala do Covid, porque eles nem sabiam se ela tinha. E de novo, pela graça de Deus, ela conseguiu sair bem. Ela saiu, ficou uma semana em casa, e o Senhor foi colocando a mão, e ela foi se recuperando. E isso tudo sequencial, queridos. Aí na semana seguinte, que a minha filha voltou para casa, foi o meu pai, que infelizmente ele teve um AVC. E assim, foi muito difícil, irmãos, porque eu fui socorrê-lo naquele momento ali. E infelizmente, ou felizmente, não sei como eu posso falar, infelizmente para nós, que o perdemos. Mas eu fico assim, algo que, isso que eu gosto de compartilhar com os irmãos. Quando você tem irmãos orando, estamos em união, a gente acha que não vai conseguir resistir à batalha, irmão. É algo de louco, meu, é doido, o negócio é doido. A gente acha que não vai conseguir passar por aquilo. Meu pai foi para os braços do Senhor. Meus irmãos não tiveram estrutura. Eu tenho um irmão que mora fora, outro que ficou ruim, minha irmã que não conseguia. E Deus me colocou para arrumar todas as coisas, preparar todo o funeral, coisa e tal. E eu achei uma força sobrenatural, queridos, que eu consegui consolar minha família. Tive o abraço do meu pastor, sabe, gente, esse homem aqui é de Deus. É bom demais você ter um pastor que está ali com você, te abraçando, estando junto. Agradeço os irmãos que estiveram comigo lá no dia do velório. É assim, fica um pedaço do nosso coração faltando. Mas uma coisa que me alegra é a certeza de que a gente tem um Deus que preenche esse espaço, entendeu? E a certeza de que meu pai está lá na glória. Isso é bom. Ele foi antes que a gente, entendeu? E aí depois que tudo isso acabou, a minha cabeça estava eu fiquei meio atrapalhado, né, gente? Que até você digerir tudo isso. E aí, sabe, eu não consegui, eu estava desempregado e eu estava com um carro lá que eu precisava vender. Fazia 4 meses que eu não conseguia vender um carro, que era o carro que ia me ajudar a pagar as dívidas. Eu não vendi esse carro de jeito nenhum. Aí eu falei, meu pai do céu, vou começar a fazer uma campanha de oração por esse carro aqui, porque não vende, né? E faltando as coisas, eu falei, Senhor, vou fazer essa campanha aí, de 21 dias. E pode falar como eu fiz a campanha, pastor? Pode? Eu nunca tinha feito na minha vida, irmãos, uma campanha integral. Você catar ali, ó, das 6 horas, 7 horas da noite, fica até o outro dia, até 8 horas, sem colocar nada na boca, sem comer nada. E eu gosto de comer à noite. Olha que eu como umas pratadas ali que é cabulosa. Cortei, gente.
Chegava assim meia-noite, 11 horas, eu olhava para a geladeira olhava para mim, rolava aquele clima. Falava, sai, você não me pertence durante esse período. E olha, irmãos, eu estou aqui para dar glória a Deus por esses 21 dias. Eu completei os 21 dias com as 12 horas de jejum. Foi muito difícil. Teve vários benefícios para minha saúde também, porque Deus começa a nos ensinar a comer direito, né? Emagreci. Mas, gente, não vai usar jejum para emagrecer falando que como pretexto. Mas o que eu quero contar para os irmãos é a sensibilidade que você tem de estar no tete a tete com Deus. Olha, é assim, eu já fiz jejum várias vezes, mas dessa vez aqui foi algo doido. De você fechar o olho em oração ali, com aquela fome tremenda, e Deus vir falar com você, tirando aquela vontade. Você mata a sua carne, mas você não sente nada, sabe aquele negócio? E aí, todas aquelas minhas preocupações com emprego, com carro, eu comecei a olhar para tudo isso e falei, cara, está na sua mão, Senhor. Está na sua mão, estou jejuando, estou aqui, estou contigo. E aí começou a acontecer as coisas. Eu achando que ia acabar o jejum não ia acontecer nada, né? Porque a gente nós somos seres humanos, né? Eu falei, vai acabar o jejum semana que vem, daqui 2 semanas não vai acontecer nada, mas amém. O que importa é que eu estou com Deus. Eu estou nessa vibe aqui que está me levando para o céu. E aí, de repente, gente, começou a acontecer algumas coisas assim que... Nós não fazemos jejum para conseguir coisas materiais, mas para ter intimidade com Deus. E quando Ele traz essa intimidade, a gente tem sabedoria para tratar as coisas da forma certa. Eu só sei que, numa negociação, vendi o meu carro em 1 semana. Consegui vender meu carro. Glória a Deus. Paguei todas as minhas dívidas. Paguei tudo que eu tinha que pagar. Eu tenho uma empresa, paguei os impostos da minha empresa. Aí depois eu peguei e falei, agora é a hora de eu ver meu lado financeiro. Eu não sei como, irmãos. Deus abriu uma porta de emprego para mim. Olha que bênção. Depois de 1 ano pelejando, pegando um servicinho aqui, outro ali, biquinho, Deus abriu uma porta para mim tremenda, queridos. Ele me surpreendeu de uma forma assim que sobrenatural, sabe? E eu orando, eu senti no coração, queria até divulgar aqui para o pastor, pedir que os irmãos continuem orando, que no meu período de oração falei, Senhor, meu sonho é fazer um seminário. Já faz muito tempo que eu quero fazer isso. Eu não consigo, Senhor. Já que eu estou aqui no jejum, abre essa porta também, Pai. E aí, queridos, foi assim também tremendo. Eu já estou encaminhado aí num seminário batista, que está quase para acontecer. Estou ali já na porta. E tem outras coisas mais que estão por vir, que depois eu vou contar o testemunho para os irmãos. Mas o que eu quero frisar é o seguinte... Quando a gente está aqui no meio da batalha, nós tivemos uma série de mensagens aqui sobre deserto, né, pastor? Às vezes, a gente olha para o deserto e a gente não consegue olhar para frente, para aquela água que está lá atrás do coqueiro, sabe? A gente só fica olhando aqui, para a seca que tem na nossa frente, para o sol que está ardendo. E a gente acaba dando mais valor para isso que está aqui ao nosso redor do que Jesus, que é a fonte de água viva que está lá na frente. Então, irmãos, o que eu quero deixar para os irmãos aqui hoje, não desiste, continua, vai em frente. Não é o nosso Deus, nosso Pai que deu fôlego de vida para todos nós, não é o Ruá que está dentro de nós, o Espírito Santo. Então a gente não tem o que temer. Continue na oração. Eu quero fazer outros jejum. Foi bom, viu, pastor? Foi uma bênção. Quero continuar. Eu quero motivar os irmãos a começar a ter uma nova postura diante do Senhor, uma relação diferente. Vamos fazer esse ano de 2021 diferente. Deus já está fazendo na minha vida. Eu espero que faça na vida dos irmãos. Deus abençoe a todos. Dou glória a Deus por essa igreja que eu amo de coração. Agradeço a todos os irmãos que têm me dado apoio. E a obra continua. Tá certo? Amém. Aplauda ao Amém. Senhor. E aquele lá fica mais para frente. Obrigado, querido. Deus te abençoe, viu?
É importante isso, meus irmãos, porque para você que tem sido já abençoado, para que você continue aí na presença do Senhor, na verdade, assim, ser abençoado é uma forma de expressão, porque todos nós somos abençoados. Mas tem coisas que a gente ainda ora, né? Que a gente busca, a gente pede para Deus. E testemunhos assim do Marcos e de tantos outros irmãos que passaram por aqui nesta campanha, é justamente para incentivar você. O objetivo é esse, nada mais do que isso. Não é para você pensar, mas olha aí, não aconteceu nada na minha vida. Porque, irmãos, Deus tem o momento certo de fazer as coisas nas nossas vidas. De repente, para um é hoje, o milagre vai vir hoje. Para outro, vai segurar um pouquinho amanhã, mês que vem, não sei. O mais importante que a gente fala desde o início é que você continue orando, continue buscando a Deus. Eu quero passar aqui uma informação aos irmãos, que o irmão Mauro com muito carinho preparou e ele me mandou, e eu quero dividir com vocês. De manhã a gente falou isso, mas vale a pena reforçar, que ele fez o cálculo de pessoas, de horas, que a gente teve orando nessa campanha. E ele chegou à seguinte informação, que deram os nomes lá na planilha do relógio de oração, foi 111 membros, 111 pessoas que escreveram seus nomes lá na planilha, no relógio de oração, se comprometeram. É claro que houve pessoas que não deram o nome e estiveram orando, né? A gente mencionou isso. Tem pessoas até fora da nossa igreja que participou da campanha, né? E de repente está até assistindo a gente. Então, ele multiplicou isso. 111 membros orando 1 hora por dia. Então deu 111 horas por dia, porque o nosso relógio de oração foi 24 horas, né? A ideia foi essa, orando sem parar. Sempre tinha alguém lá, né, como sentinela. E aí ele chegou à seguinte informação: nós tivemos 2.331 horas de oração sem parar. Amém, queridos? Olha só, foi um grande desafio. Eu acho que a igreja nunca fez isso. Mas olha só que informação bacana. E eu vou dizer para você o propósito disso. E aí ele chegou, né, no cálculo. Se nós tivemos 2.331 horas de oração sem parar, ele calculou até os minutos. Nós chegamos a 139.860 minutos sem parar de oração. Amém, queridos? Por que isso? Pastor, mas são só números. Primeiro que eu não poderia desprezar um trabalho tão carinhoso que o irmão Mauro preparou para a gente, né? E eu queria dividir com os irmãos. Esse é um ponto. E o segundo ponto que me fez refletir é que, irmãos, pense você, se a nossa igreja, de repente, se Deus colocar no nosso coração, se nós continuarmos nesse, me perdoem a expressão, nesse pique, né? O que Deus pode fazer na minha e na sua vida, na nossa igreja, não é isso? Porque às vezes a gente para em frente, eu faço isso com a minha família, a gente assiste um filme, às vezes uma série lá, né? A gente para, né? A gente é família, a gente passa esses momentos juntos, isso faz parte. Mas quantas pessoas estão dedicando o seu tempo mais em outras coisas, menos na oração? E de repente, se a gente investir 3, 5 minutos, 1 hora, dedicado ali aos pés do Senhor, e esse é o grande desafio, porque muita gente tem a vida tão corrida, né? Parar 1 hora, né? Será que vai dar? Mas esse é o sacrifício. Jesus fez o sacrifício por mim e por você. Mas não importa, a ideia é o princípio. Então a nossa palavra aqui é que você continue orando, que você continue buscando a Deus, que você continue
nessa sua comunhão com o Senhor. E se você, porventura, não fez a campanha, a gente só dá aqui o primeiro passo, o incentivo. Determine no seu coração: olha, eu quero fazer. Eu vou fazer a campanha, a minha campanha particular. A partir de amanhã eu começo meu jejum e oração. Vejam o que o Espírito Santo coloca no seu coração. Tudo isso, meus irmãos, é para o mover espiritual de Deus na tua vida. E acredite nisso, nós lançamos semente todos os dias na live de oração. E depois eu desligava, mas continuava orando na presença de Deus. Nós lançamos semente. E toda semente, ela vai dar fruto. Eu tenho certeza disso. Então creia nisso, meu querido. Talvez a resposta não chegou, mas você lançou uma semente e ela virá com o tempo na tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Então, se você puder, nós vamos entregar o nosso jejum, né? Cada um tem uma forma, mas como pastor da igreja, eu quero conduzir esse momento. Então, se você puder, fique de joelhos. Se você quiser ficar de pé, se não pode ficar de joelho, fica de pé ou sentado, fique à vontade, da maneira que você pode. Mas agora nós vamos investir um tempo em oração, buscando a face de Deus, agradecendo por essa campanha, pelos testemunhos e ainda continuando orando pelas nossas necessidades. Querido Deus e Pai Celestial, nós em Tua presença aqui estamos reunidos, Senhor, com gratidão no nosso coração, porque através dessa campanha de 21 dias de jejum e oração, muitos obedeceram a Tua palavra, ouviram a voz do Espírito Santo. Muitos ali precisaram abrir mão de algo precioso, talvez uma refeição, um alimento, um tipo de comida, mas todos nós voltados para buscar a Tua face, para ter uma intimidade maior com o Senhor. Ó Deus, a gente reconhece que para muitos foi difícil, e na verdade o jejum requer isso de nós, mas nós Te louvamos, porque o Teu povo perseverou, Teu povo continuou buscando, ó Deus, a Tua presença, ouvir a Tua voz, discernir, ó Deus, o que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós queremos Te agradecer, porque chegamos nesse último dia, buscando ao Senhor, ouvindo testemunhos que edificam a nossa vida, Pai. Muito obrigado por esse período tão precioso que nós passamos na Tua presença. Entregamos o nosso jejum ao Senhor, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos, ó Deus, continua a guiar os nossos passos. Que essa campanha seja apenas um start, um mover no nosso coração, mas que nós possamos continuar buscando ao Senhor, tendo uma direção do Senhor. E se porventura, ó Pai, alguém não teve a resposta que tanto buscou, Pai, em nome de Jesus, que ainda nesse novo tempo, nessa nova semana, nesse mês, ainda possa vir respostas do Senhor. Nós declaramos sobre a vida do Teu povo, que ainda haja milagres, que ainda haja cura, que ainda haja portas abertas, que ainda haja restauração em famílias, que ainda haja reconciliação de pessoas, que haja salvação de vidas, que haja unção do Senhor sobre nós, sobre a Tua igreja. Ó Deus, nós clamamos a Ti, continua fazendo esse mover no nosso coração, na nossa vida, na nossa igreja, aonde a gente vive, no nosso contexto, na nossa realidade, Pai, porque nós confiamos em Ti, buscamos ao Senhor, que pode nos dar a direção que nós precisamos, Deus. Sabemos que muitas pessoas enfrentaram situações difíceis. Ah, Deus, foi uma luta, fora a opressão do inimigo, mas hoje nós estamos declarando que ele perdeu essa batalha, ele foi derrotado, e a Tua igreja de joelhos aqui continua clamando, agradecendo e buscando a Tua face, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor fortaleceu as nossas vidas. Claro que muitos testemunharam de bens materiais, mas o princípio maior de tudo, ó Deus, é a comunhão com o Senhor, é a intimidade com o Senhor, é o relacionamento com o Senhor, ó Deus. Que isso
continue no nosso coração e na nossa vida. Se porventura alguém não se atentou, não se despertou para participar, mas que hoje seja movido pelo Teu Espírito Santo a buscar mais do Senhor, a ter fome e sede de Deus. Ó Deus, que a nossa igreja seja assim, Pai. Queremos ser uma igreja consagrada ao Senhor, uma igreja que vive em santidade, uma igreja que anda na Tua presença, Pai. Por isso também queremos aproveitar e pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos arrependemos, ó Deus, de erros, talvez tão banais, tão pequenos, mas que o Senhor não se agrada. Ou talvez pessoas cometendo erros graves, ó Deus, mas que o Senhor possa trazer o perdão, a cura em cada coração nesta noite, Pai. E assim possamos viver aqui a Tua palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Que a nossa vida seja cada dia mais consagrada ao Senhor. Por isso entregamos a nossa vida, o nosso coração, este jejum. Encerramos oficialmente esse momento, mas que isso perdure no nosso coração, essa vontade, esse desejo de continuar buscando ao Senhor, de viver na Tua presença. Oramos, ó Deus, ainda por aqueles que estão clamando pela sua família, por uma porta aberta, por um milagre. Lembramos daquele pedido da irmã Jorge, ó Deus, que compartilhou ali no grupo. Toma nas Tuas mãos, faz o milagre que é necessário, ó Deus, naquela vida. Também oramos pela vida do Sérgio, que vai fazer uma cirurgia na terça-feira. Cuida dele, da sua saúde, e que essa cirurgia possa ser bem sucedida. Lembramos também, ó Deus, do Dielson, o marido da irmã Zuleide, que está lá no hospital aguardando uma cirurgia. Cuida dele, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando para que os procedimentos possam acontecer. Também agradecemos ao Senhor porque a Ana, que a gente tanto orou, está em casa de alta e venceu o Covid. Ali ela está ainda se recuperando, mas já está em casa. Oramos pelo Geraldo, que está lá no hospital fazendo ainda o tratamento, mas em nome de Jesus logo mais ele vai retornar. Obrigado pelo Samuel, que também já saiu do hospital. Ó Deus, continua fazendo milagre naquela família, assim como na família de cada um de nós que precisamos. Te agradecemos pelo Elito, pela Nathalie, pela sua família que está aqui conosco. Nós Te exaltamos e glorificamos o Teu nome, Pai, porque mesmo quando as lutas aparecem, o Senhor é fiel e tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos protegido, Pai. E esta seja a nossa oração, ó Deus. Continua a proteger os Teus filhos, a guardar, a abençoar cada um que está aqui, Deus, e a nossa amada e querida igreja. Que nós possamos avançar, mesmo no período tão difícil como nós estamos atravessando, não só nós, mas o país inteiro, o mundo inteiro, ó Deus, ainda está lutando contra esse Covid, mas que o Senhor faça parar esse Covid, que o Senhor extermine esse vírus da face da terra, ó Deus, e traga cura sobre aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais. Consola aqueles que perderam seus familiares, seus parentes, ó Deus, mas nos dá a vitória, Senhor. Independente de qualquer coisa, ouve, ó Deus, a nossa oração que fazemos pela nossa nação, pelo nosso país, pelos governantes, Pai. Ó Deus, há tantas coisas a serem oradas, Pai, mas por conta do nosso tempo do culto, ó Deus, nós mencionamos coisas que são essenciais na nossa vida, mas continua, Pai, fazendo a obra na vida de cada um de nós. Ouve, Senhor, o clamor que cada um faz, ó Deus, enxuga as lágrimas, ó Deus, que são derramadas dia após dia no rosto de alguém, Senhor, que tem clamado, que tem buscado, pedindo uma resposta. E eu quero te dizer nessa noite que a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia nesta palavra, tenha esperança no seu coração e Deus te dará a vitória em nome de Jesus. Oh Deus, como é bom saber que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, e com certeza há de ouvir a nossa oração, e no tempo certo o Senhor há de fazer um milagre na vida de cada um de nós. Cremos pela fé em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que vem ao céu, nós
serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que você não se abale, você não será abalado confiando no Senhor. O Senhor que é a sua rocha, o Senhor que é o seu escudo, é nele que está a sua confiança. Possa se lembrar que você confiando no Senhor, você não vai ser abalado. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa canção e da promessa do Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Diga, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus, que você não se abale, mas creia na presença do Senhor. Confie no Senhor. Tudo Ele pode.
é sua força. E se você confiar no Senhor, você não vai ser abalado. Pode vir o que vier, mas se você tiver a presença do Senhor, você não vai ser abalado. Lembre-se disso quando vier a dificuldade, quando vier o problema. Senhor, eu não vou ser abalado, porque o Senhor é comigo. Amém? O Senhor é contigo. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, crendo que com Ele você não será abalado. Aleluia. Antes de se assentar, olha para o lado, dá um tchauzinho aí para quem está do seu lado, né? A gente não pode se abraçar ainda, a gente não pode apertar a mão, mas um tchauzinho pode, né? Deus abençoe, pode se assentar, queridos. E nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. E hoje a gente encerra essa série de mensagens falando sobre recomeçar. Porque é tão importante a gente pensar em recomeçar algumas áreas da nossa vida. É muito importante. Todos os anos a gente precisa fazer esse balanço. O que eu preciso recomeçar na minha vida? É a minha vida espiritual que eu preciso recomeçar, dar um passo a mais. É a minha vida familiar, como marido, como esposa, como filho. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso recomeçar a minha vida profissional, acadêmica. Qual área eu preciso ajustar? E esse é um ótimo período que nós podemos fazer isso. Início do ano, ainda enquanto a gente está ajustando as coisas para encarar o ano, né? Apesar que o ano já está aí, os dias não param, é apenas uma forma de expressão. Mas a gente está no começo do ano e muita coisa é necessário recomeçar na nossa vida, porque é uma oportunidade que Deus nos dá. Oportunidades. Cada dia é uma oportunidade que Deus te deu. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Todo dia é um dia novo de recomeçar. Todo dia é um dia novo de experimentar a bondade de Deus, de se relacionar com Ele. E, na verdade, essa palavra, esse tema que a gente vem refletindo esses domingos à noite, vem para reforçar isso. E eu quero finalizar lendo um texto que vai englobar várias situações de recomeço. Impressionante. Estive meditando e, pela misericórdia de Deus, esse texto engloba várias situações em que Jesus deu uma nova chance, uma nova oportunidade, não para uma pessoa, mas para várias pessoas, numa mesma situação, cada um na sua realidade. E quem sabe, você que está aqui hoje, também vai se encaixar nisso que nós vamos falar. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Vou pedir a paciência dos irmãos, mas nós vamos ler todo o texto, tá? Capítulo 20 inteiro. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não encontrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro
e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei aonde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus lhe disse: paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém, queridos? Olha para cá um instante. Se vocês perceberam, nesse relato, nesse capítulo 20, nós vemos várias pessoas envolvidas. Os discípulos, Pedro e o outro não se dá o nome, Maria Madalena, Tomé, aquele que tinha a incredulidade, a falta de fé no seu coração, os outros discípulos, aonde Jesus se apresenta no meio deles quando as portas estavam trancadas. Nós vemos várias pessoas aqui nessas situações que tiveram uma oportunidade para crer.
que tiveram uma oportunidade para acreditar, que tiveram uma oportunidade para recomeçar. Veja comigo, meus irmãos, esse contexto aqui está nos mostrando que Jesus estava morto. Até aqui, para muitos, Jesus estava morto e sabe-se lá o que iria acontecer no dia depois, uma semana depois. Mas, aqui nesse capítulo de João e nos evangelhos mostra isso também, que Jesus ressuscitou. Uma das formas de nós celebrarmos a ceia é esse fato, que nós acreditamos também na ressurreição de Jesus. Mas aqui nesse texto nos mostra de pessoas que estavam totalmente desacreditadas. Pessoas que não tinham mais a esperança de algo acontecer. Tanto é que desde o início, ali quando mostra a ressurreição de Jesus, e Pedro, o outro discípulo, eles vão lá realmente conferir se Jesus estava lá ou não. É como a gente fala assim, deixa eu tirar a prova dos 9, deixa eu ver se é isso mesmo. Quando alguém conta algo para você, e aí você fala assim, mas será? Eu tenho minhas dúvidas. Não, me conta de novo direitinho a história, para eu entender e ver se realmente é isso. E aí, olha, mesmo você me contando, eu não sei não, eu preciso ver. Aqui é o caso de Tomé, a gente vai chegar lá e falar nele, mas os discípulos aqui, nesse início desse capítulo, nos fala que eles precisaram ir lá no sepulcro para ver. E assim acreditar. E diz a palavra de Deus que eles acreditaram, que caiu a ficha deles, que eles entenderam que algo novo estava começando. Queridos, quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós precisamos ter essa realidade. Porque, me perdoe, né? Talvez não seja o seu caso, mas é importante pontuar isso. De repente você ouvindo os testemunhos que aconteceram, desde o começo da campanha, todo domingo nós demos a oportunidade para algum irmão, e com certeza, se houvesse mais oportunidade, outros irmãos também contariam de detalhes da sua vida, do que Deus fez nessa campanha. Muitos que ainda guardam para si o testemunho, enfim, né, existem vários motivos, alguns têm vergonha, outros, né, cada um tem o seu motivo, mas de repente você ouvindo esses testemunhos, ainda lá no seu coração fica aquele ponto de interrogação dizendo, será? É isso mesmo? Deus faz isso? O Senhor age na vida das pessoas? E vou um pouquinho mais além, de repente algumas pessoas até podem dizer, será que não é obra do acaso? Eu não acredito nisso. Eu espero que você também não acredite nisso. Porque nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo tem um plano de Deus. Tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida, de bom ou de mal, querido, a verdade nua e crua é essa, é porque Deus permitiu. Senão, o que nós iríamos dizer de Jó, que passou um grande sofrimento, um período da sua vida, que perdeu bens, que perdeu família, que perdeu gado, que perdeu tudo, até mesmo a sua saúde? Que nós iríamos dizer do próprio Jesus, que antes da sua crucificação, ele estava lá no Getsêmani, orando, pedindo, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Homens, mulheres também, que a gente pode lembrar, que passaram por momentos de aflição, de problema, mas que na verdade tiveram sempre a oportunidade de recomeçar.
grandes líderes aqui da palavra de Deus, aonde o povo de Israel estava totalmente perdido. Existem vários relatos bíblicos dizendo isso, que Israel se afastou do Senhor, que o povo de Deus estava longe dele, mas de tempos em tempos Deus levantando um homem, e até mesmo Débora, uma líder ali, para entrar nas batalhas, mas trazendo a vitória para o povo de Deus. Situações que nós vemos na Bíblia de homens e mulheres que também estavam sem saída, que não tinham opções humanamente falando, dizendo: olha, se você tentar aqui vai dar certo, se você der esse passo, olha, as coisas vão acontecer. Humanamente falando, se a gente olhar para a Bíblia, existem casos que seriam impossíveis de serem realizados, humanamente falando. Mas com a intervenção de Deus, com o agir de Deus, as coisas foram transformadas. E aqui eu fiquei maravilhado entendendo essa parte e linkando, fazendo esse link com a questão do recomeçar, porque aqui Jesus não faz um milagre na vida das pessoas, Jesus é o próprio milagre na vida das pessoas. Amém? Aplauda ao Senhor por causa disso, queridos. Ele é o próprio milagre na vida das pessoas. Toda a vida de Jesus, nós vemos ele fazendo um milagre, curando alguém, expulsando um demônio, fazendo muitas coisas, multiplicação de pães e peixes, enfim. Nós vemos que Jesus tem esse poder, mas nesses casos aqui, nesse capítulo 20, que é tão especial para a gente entender isso, que Jesus, ele não faz um milagre na vida das pessoas, Jesus é o próprio milagre na vida delas. Aonde ele aqui, né, vai lá no começo, no verso 4, dizendo: os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. O que isso quer dizer? Olha, eu quero ver logo se é verdade. Eu acho que a maioria aqui das pessoas já apostaram corrida, né? E o que a gente mais gosta de fazer é ganhar. A gente fala aquela história, né? O importante não é ganhar, é competir. Aqui, ó. A gente, no fundo, quer ganhar, né? Você que é pai e mãe, às vezes você vê lá o seu filho participando de um esporte, enfim, de algum campeonato, e aí seu filho vem lá todo, ou já aconteceu de repente na sua vida, todo triste. Lá no fundo você fala: você tinha que ter ganhado. Mas aí para consolar ele, né? Não, filho, olha, o importante é competir. Mas no fundo você estava falando: mas bem que ele podia ganhar, né? E aqui nesse caso, os discípulos, né? Diz que o discípulo saiu correndo primeiro que Pedro, para ver: olha, eu quero ver mesmo se essa história Jesus ressuscitou mesmo, se existe essa verdade. E aí, né, diz que os dois tiveram essa experiência. E aí Pedro, olha que interessante, né, mostrando até a personalidade de Pedro. Um chegou primeiro que ele, mas Pedro entrou primeiro, né? O outro discípulo, chegou na frente, mas Pedro entrou primeiro. Espera aí, dá licença, vai, deixa eu ver. Aquele jeitão de Pedro, assim como ele andou sobre o mar quando Jesus falou para ele: vem. E é interessante pensar nisso, porque quando nós estamos falando sobre recomeçar, entenda bem, que não adianta você recomeçar já desanimado, já achando que não vai dar certo. Não adianta você recomeçar, você se posicionar, pensando: olha, eu vou ajustar isso na minha vida, eu vou melhorar essa área, eu vou resolver essa situação já. Mas será? Quem sabe, pode ser. A palavra de Deus não nos ensina isso. Ou é, ou não é. Como diz a Bíblia, né? O que passar disso é mentira. Eu tenho para mim, meus irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos motiva a gente se posicionar. E não adianta a gente só levar a vida do jeito que a gente quer. Mas você está aqui, os irmãos estão acompanhando a transmissão,
mas justamente para você ser desafiado em alguma área. E você chegar à conclusão de tudo no final. Você pode esquecer o sermão todinho no final do culto, mas você entender de se posicionar. De entender que viver com Deus é melhor. E a gente vê, né, a situação do mundo como ela está. Pessoas que têm dinheiro, que têm bens guardados, mas que também estão dependendo de uma vacina, que estão precisando da ajuda de Deus. E nessas horas não existe pobre nem rico, não existe milionário e pessoas sem dinheiro, não existe pessoas que estão com a barriga cheia ou com a barriga vazia. Todos estão nivelados no mesmo ponto, no mesmo nível, que estão precisando de uma vacina, estão aguardando uma vacina, só que ainda não reconheceram que precisam de Deus. Dependem de uma vacina, e está certo aproveitando, não sou médico, mas tem que tomar a vacina, hein? Tome a vacina. Quando chegar a sua vez. A minha vai demorar ainda, né? Sou muito novo, então eu vou ficar lá para o final da vida, da fila. Mas quando chegar a minha vez, tem que tomar. Estou brincando. Mas tome a vacina, é muito importante. Mas crer no poder de Deus é fundamental para mim e para você. Esperar do governo, esperar que as nações melhorem, tudo isso a gente quer e seria ótimo. Mas na verdade, meus queridos, será que tudo isso vai acontecer? Será que eu vou ver as coisas melhorando? Será que os seus olhos vão ver ainda o Brasil sendo um país desenvolvido? Não sei. A gente ora, a gente quer, a gente busca. Eu quero o melhor para o meu país, eu quero o melhor para a minha vida, eu quero o melhor para aqueles que estão ao meu redor. Mas, queridos, a gente só precisa esperar em Deus. Só que se você quer recomeçar alguma coisa na sua vida, não recomece vivendo do passado. Ah, mas olha, nada mudou, está do mesmo jeito. Não, eles foram desesperados lá para o sepulcro. Não foram assim, sabe que nem às vezes a gente faz, quando a gente está na fazenda, no campo, chutando pedrinha assim, vamos lá, né, quem sabe alguma coisa vai acontecer, pode ser, vamos ver qual é a novidade. Não! A gente tem que criar essa expectativa do nosso coração. A gente tem que, de alguma forma, pedir para que o Espírito Santo coloque no nosso coração esse fervor de acreditar que Deus vai mover céus e terra para agir em nosso favor. Amém, igreja? Nós temos que caminhar assim. Ainda que você olhe a situação e não veja a solução, talvez para você, mas para Deus, tudo é possível ao que crê. Amém, meus irmãos? Para Deus não há nada impossível. Talvez você olhando a circunstância, olha, realmente acabou, não tem mais jeito, enfim, né? Essas colocações que a gente faz no momento de aflição, mas quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver, assim como essas pessoas e muitas outras que passaram por situações difíceis, e Deus trouxe a resposta, Deus mudou o caminho delas, Deus restaurou aquela vida, Deus salvou aquelas pessoas. Mas quando eu olho para esse texto de João, capítulo 20, tem uma coisa que a gente precisa fazer, que é escutar a voz de Deus. Porque nós estamos acostumados a ouvir os outros. E de repente, aqueles outros que estão ao seu lado, falando as coisas para você, está desesperado também. E se você não tomar cuidado, você fica também desesperado. Porque aquela pessoa está desesperada e aí passa aquilo para você. Você até está bem, você acordou bem, um dia lindo, maravilhoso. Só que aquela pessoa, às vezes ela não está bem. E de repente, ela pode passar algo para você. Só que você tem que ouvir a voz certa.
Você tem que discernir a voz certa. E aqui quando a gente fala a voz certa, é de Deus. Porque quando a gente olha no versículo 16, o que aconteceu com Maria Madalena? Veja só o versículo 16. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Foi ali que ela escutou, pôde discernir, é a voz do meu Jesus. E diz aqui, né, por ela falar Rabone, mestre, isso traz a ideia que ela ficou animada. Porque pensa bem, Jesus, para eles, estava morto. Mas ela falando ali, olha, até falou, né? Mas se foi você que levou, achando que era o jardineiro, mas se foi você que levou o meu Senhor, me diga onde está, eu quero levá-lo. Sabe, ainda dentro dela estava um tipo de sentimento ruim, de tristeza, de angústia, de sofrimento. E meus queridos irmãos, às vezes nós estamos vivendo a nossa vida desse jeito. Por quê? Porque estamos ouvindo tanta coisa, menos a voz de Deus. A gente está ouvindo um, está ouvindo outro, está ouvindo isso, está ouvindo aquilo, mas aonde é que a voz de Deus se encaixa na sua vida, no seu coração? Porque cuidado, as vozes que você pode estar ouvindo, de repente, sem você perceber, pode estar destruindo a sua fé, destruindo a sua esperança. Pessoas que não creem no Deus que você serve. Pessoas que, sabe, aparentemente até estão bem fisicamente, a conta o dinheiro na conta, sabe, aparentemente estão bem, e de repente estão falando coisas que fluem do seu coração, mas de um coração doente. Que, sem querer, você pode estar ouvindo e adoecendo também. Porque Maria Madalena, ela conversa, mas até certo ponto ela não entende que era Jesus. Só que quando Jesus chama o nome dela, aí ela fala, opa, essa voz eu conheço. Essa voz eu já andei com ele. Essa voz eu já vi ele fazer muita coisa. Mestre! E aí ela entende que era Jesus. E aí, por conta disso, né? Aí Jesus, olha, não me impeça, volte lá para os discípulos, aonde a nossa turma está, e fale para eles que daqui a pouquinho eu vou aparecer lá entre eles. Amém, queridos? Leve a esperança para eles, porque daqui a pouco eu vou estar lá. E foi isso que Jesus fez, meus irmãos. Aqui no texto nos mostra que Jesus se aparece com as portas trancadas, diz a Bíblia. Veja você que algo sobrenatural aconteceu ali naquele momento. As portas trancadas, e aí Jesus aparece dizendo, paz seja com vocês. Por que Jesus disse isso? Porque eles tinham que identificar que aquela era a voz de Jesus. Talvez seria o cumprimento de Jesus, não sei. A gente tem isso, né? Alguns, você até reconhece, tem um irmãozinho que fala, oh, graça e paz. Aí você já sabe, opa, esse irmão cumprimenta a gente assim. Tem aqueles que falam o bom dia, o boa tarde, o boa noite. Tem aqueles que falam, oh, meu querido, meu amado, idolatrado, salve, salve. Cada um tem um jeito de se cumprimentar. E aqui Jesus, para se mostrar aos discípulos, ele fala, paz seja com vocês. Acalme o coração. Eu estou aqui. Fique tranquilos. Tire essa tristeza. Joga fora, sabe? Essa amargura, esse rancor que vocês estão no coração. Porque eu estou aqui agora entre vocês. E aí Jesus, detalhe do texto nos fala, que ele se apresentou aos discípulos, acalmando o coração deles. Mas o que ele falou? O que ele fez, melhor dizendo? Diz o texto, verso 22. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Amém, igreja? Aleluia! Recebam o Espírito Santo.
recebam poder, porque é esse que vai confortar vocês, é esse que vai fortalecer as suas vidas, é esse que vai ajudar vocês a recomeçar quando for necessário. E esta palavra é para você que está aqui essa noite. É o Espírito Santo que está dentro de você, que muitas vezes você está caminhando, e é o Espírito Santo que vai fortalecer a tua vida, quando você está de desespero, quando você está preocupado, quando você está ansioso. É esse mesmo Espírito Santo que Jesus soprou sobre os discípulos, que está em mim e em você também, para nos fortalecer no dia da angústia, em nome de Jesus. É esse mesmo Espírito Santo que está conosco, para dizer: olha, não temas, continua firme, orando, buscando, se mantenha na minha presença, não se perca, não fuja, não saia da presença do Senhor, que o Senhor assopre sobre nós a unção que nós precisamos, em nome de Jesus, nessa noite, amém, queridos? Que a unção de Deus venha sobre a nossa vida, que traga esse renovo, para a gente ter essa expectativa de recomeçar, porque as lutas são grandes, os problemas nos desgastam, e isso vai para o seu corpo físico, para o seu emocional, e isso se esbarra, atropela a sua vida espiritual, e que na verdade é só o Espírito Santo que pode te fortalecer, meu querido. Por isso que nessa ocasião, Jesus sabia: olha, eles precisam de algo, e esse algo eu tenho para dar, é o Espírito Santo. Então recebam o Espírito Santo, e ali de alguma maneira, eles receberam esse Espírito Santo para fortalecer as suas vidas. E eu creio que seja assim para mim e para você. Quantas vezes você está lá, humilhado, quantas vezes você está lá, em lágrimas, mas que é o Espírito Santo que está fortalecendo a tua vida. Não é dinheiro, não é pessoas, não é bens materiais, não é recursos, não é nada nessa terra, mas é o Espírito Santo que está fortalecendo a tua vida e dizendo: recomece, 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 quantas vezes for necessário, porque o Espírito Santo está dentro de você. Aqui nesse contexto, agora, o grande Tomé, quando nós olhamos aqui, ele não estava com os discípulos, quando Jesus apareceu entre eles. E é claro, que Tomé faria? Não ia acreditar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava pensando, nesse texto, na vida de Tomé, e sabe, se eu tivesse lá naquela época, eu acho que eu ia ser um Tomé. A gente às vezes critica Tomé, mas eu acho que é um ligeiro engano a gente criticar Tomé. É um ligeiro engano, tá? Não estou aqui fazendo uma exegese do texto, nada disso. A minha pregação hoje é outra. Mas eu tenho para mim que a gente tem um leve engano de criticar Tomé. Se Jesus, vamos fazer aqui uma dinâmica, os de casa vão perder essa oportunidade. Se Jesus hoje aparecesse aqui para essa ala das cadeiras, tá? O meu lado esquerdo. Vocês não estariam aqui essa noite, tá bom? Vocês estão em casa, vocês estão no trabalho, estão no curso. Mas se Jesus aparece aqui no meio ali, ó, entre a Claudete e a Flávia ali, bem no meio ali, né? Vocês iam: é Jesus! Nossa, que alegria! Aí, na outra semana, vocês aparecem aqui, aí vem a irmã Vilma e fala: pastor Ricardo, Jesus apareceu aqui. O que ele ia falar? Você está brincando comigo, né, irmã? Aí a Adriana: não, é verdade, Jesus apareceu. Ele esteve entre nós. Eu estou aqui, tá? Não que ele vai aparecer, ainda bem. Vai falar que eu estou fazendo heresia, né? Jesus não vai aparecer aqui, a não ser quando ele voltar. Mas nesse sentido, aqui essa turma, vocês iam acreditar? Não, vamos falar sério, seja sincero. Elton, você ia acreditar? Se alguém ali falar: Jesus aparece, você ia acreditar? Não ia.
Não ia. Irmão Otília, você ia acreditar? Você ia falar, me perdoe a expressão, você ia falar assim, Verá, você está mentindo, Verá. Jesus não apareceu não, Verá. Não é, irmãos? Às vezes a gente fala sobre Tomé. Ah, mas que Tomé, viu? Que homem cheio de incredulidade. Eu tenho que voltar, que senão os irmãos em casa falam o que está acontecendo lá, né? Foi arrebatada a igreja. Desapareceu todo mundo. A gente não ia acreditar. E foi o que Tomé fez. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Que Jesus apareceu o quê? Porque a primeira vez ele não estava. Só que, Jesus sabe, né? Como lidar com as pessoas. O que ele fez? Tá bom, Tomé. E sabendo, né, o que Tomé tinha falado, porque Jesus sabe de todas as coisas. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E aí Tomé, é o seguinte. Na verdade, Tomé, eu acho que era um grande homem de fé, viu? Porque aí ele fala assim, olha, eu só acredito se eu ver as marcas na mão, se eu ver lá o corte aqui, né, o furo no lado, quando ele foi crucificado, quando enfiaram a lança, eu só vou acreditar assim. E aí Jesus, para já, porque essa história vai ser escrita e ficar registrada, porque existem muitos Tomés que precisa ver para crer. E aí é por isso que Jesus fala, olha, bem-aventurado ou felizes, os que não viram e creram. O nosso recomeço é essa história. Você não precisa ver para acreditar alguma coisa. Acredite que Deus fará algo novo na tua vida. Acredite que o Senhor, com o seu poder, da sua forma, da sua maneira, Ele pode fazer você enxergar de maneira diferente. E olha só o detalhe, quando Jesus se apresentou a Tomé, e aí Tomé, eu acho que Tomé ficou até sem fôlego, né? Sabe quando já aconteceu com vocês? Ficar sem palavras, assim? Você pega lá o olerite, eu recebi um momento. Me dá um copo d'água, me belisca para ver se é verdade. E aí Tomé assim, engasgando. Quase deu um infarto nele, né? Mas ele se entregou, ele reconheceu. Senhor meu e Deus meu. Obrigado pela oportunidade que eu tive de recomeçar, de crer que algo novo está para acontecer. Que seja assim na tua vida, meu querido, na minha história também. Que esta noite seja uma noite de recomeço, de você acreditar para você ver. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos em tua presença, Senhor. Ó Deus, e nós vimos uma história que engloba várias pessoas que vivenciaram esse milagre da ressurreição de Jesus. E que tiveram a oportunidade de crer novamente. Nós queremos pontuar essa situação de Maria Madalena, onde disse, Rabone, dizendo, o Senhor está vivo. Tomé dizendo, Senhor meu e Deus meu. É assim, meus queridos irmãos, que Deus está te dando uma nova oportunidade de você crer. Talvez na sua história, na sua caminhada, você perdeu a sua fé. Você já desistiu de orar por uma situação. Mas acredite, que Deus é um Deus de recomeço. Está muito claro nesse capítulo, nessa história. Toda vez que você ler esse capítulo 20 de João, creia, Deus é um Deus de recomeço. Então recomece quantas vezes for necessário, mas recomece acreditando que Deus é poderoso para mudar essa situação na tua vida. Continue orando. Deus e Pai amado, em nome de Jesus, em tua presença aqui estamos. Nós queremos te exaltar e glorificar ao Senhor, porque lendo
histórias da Bíblia, nós podemos crer, ó Deus, que Tu és um Deus de recomeço. E estamos aqui, ó Deus, vivendo essa realidade, cada um na sua história, precisando recomeçar algo diferente, ou ainda que você tenha que recomeçar de novo. Recomece quantas vezes for necessário. Continue orando, continue buscando, continue falando com Deus, continue na sua comunhão, e Deus irá manifestar o poder dele na tua vida, em nome de Jesus. Assim como Deus manifestou a presença dele viva, real ali entre os discípulos, assim também o Senhor vai manifestar o poder dele nas nossas vidas. Nós cremos nisso. De alguma maneira Deus vai mudar essa sua história, de alguma forma Deus vai mudar essa situação, de alguma maneira, meu querido, minha querida irmã. Não importa a situação, se ainda tudo voltou na estaca zero, continue crendo que Deus é poderoso e Ele faz as coisas recomeçar na tua vida. É Ele que faz isso, não é você. Se você deu um passo para trás, às vezes a gente se sente assim: olha, parece que eu dei 2 passos para trás, parece que eu voltei na estaca zero, parece que não mudou nada na minha vida. Mas creia neste Deus de recomeço, de uma nova história, ainda que você tenha que esperar um dia, uma semana, um mês, mas continue acreditando que este é o Deus que nós servimos, um Deus de recomeço, e Ele vai com certeza animar o teu coração nessa espera. Ele vai renovar o teu coração, Ele vai te fortalecer, assim como Ele soprou o Espírito Santo. Vem, Senhor, sopra sobre nós o ânimo que nós precisamos, a esperança que nós precisamos desta noite, Pai. Ó Deus, quantos de nós precisamos no nosso coração algo novo, e que Teu Espírito Santo traga isso em nós nesta noite, em nome de Jesus, para que a gente possa continuar caminhando, para que a gente possa continuar crendo que o Senhor tem algo novo para nós. Eu quero te dizer algo da palavra de Deus, meu querido, minha querida irmã. Enquanto você está orando, o Senhor quer te lembrar que Ele tem planos para a tua vida. Em Jeremias 29 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de trazer esperança e um futuro. Este é o Deus que você serve. Ele tem plano para a tua vida. Continue crendo, continue acreditando, ainda que você caminhe no desânimo, mas Deus traga um renovo esta noite para cada um de nós, para a tua igreja. Senhor, sopra algo novo sobre nós, sopra, Senhor, algo novo sobre a tua igreja, e que assim a gente possa caminhar com esperança viva, com fé, crendo que o Senhor vai fazer algo na nossa história. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Continua, Senhor, abençoando a nossa vida e o nosso coração. Aplauda ao Senhor com alegria no seu coração. Nós vamos participar da ceia do Senhor, e eu quero convidar você que é batizado, está em comunhão com Deus, com Jesus, com a sua igreja, se coloque de pé para receber o elemento. Recebendo o elemento da ceia, você pode ir se assentando. Nossos irmãos em casa também podem preparar o pão e o cálice para participar junto conosco, que é um momento muito especial, onde nós relembramos da morte e da ressurreição de Jesus. Recebendo, pode ir se assentando.
do Senhor, referente à ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, queridos? Nós vamos orar, irmão Ronaldo, consagrando esses elementos na presença do Senhor, trazendo a verdade do que nós acabamos de cantar. Nós somos livres. Nós somos livres no Senhor. Nós estamos aqui porque um dia Ele nos libertou do império das trevas. Estávamos nas garras de Satanás e hoje nós estamos na presença do nosso Deus. Amém, igreja? Nós estamos na presença do Senhor e isso, maravilha, agora, nessa terra. Imagine viver eternamente na presença do Senhor por toda a eternidade, meus queridos. Glória a Deus. Então viva na presença do Senhor. Vamos orar. Amém. Vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Agradeço ao Senhor, meu Deus, por esse momento mais uma vez sobre as nossas vidas, um momento único, Senhor, ao qual podemos participar da Santa Ceia do Senhor, graças ao sacrifício vicário da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, a qual o Senhor se faz presente nesse momento sobre as nossas vidas, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados, Senhor, seja por olhar, por falar, por pensar, por andar, Senhor, seja assim que o Senhor venha perdoar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Consagramos ao Senhor, meu Deus, consagramos esses elementos aqui, o suco de uva, Senhor, o pão, simbolizando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, mediante esse propósito, a qual podemos assim relembrar, Senhor, o passado, o presente e o futuro, a qual o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Da mesma maneira, vamos pegar o cálice, em memória do Senhor Jesus, que derramou o seu sangue por cada um de nós. Vamos tomar todos desse cálice. Amém? Alegria. Aplauda ao Senhor, né? Celebre a Deus com alegria no seu coração. Isso é para Ele, aplauda mais forte, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por esse culto que prestamos a Ti. Que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas orações. Obrigado a Deus porque o Senhor fala ao nosso coração. E que esta palavra nos alimente durante a semana, por onde nós formos, crendo que é possível recomeçar. Quando a tristeza bater na porta do teu coração, querido, lembra que Jesus já está lá dentro. A tristeza pode bater, mas Jesus está lá dentro do teu coração. Então recomece quantas vezes for possível. Obrigado, Jesus, por essa noite tão linda, tão maravilhosa. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção, e nos dá uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de você sair, só lembrando, a equipe de evangelismo está lá fora com um pão de mel, né? Vendendo para arrecadar alguns recursos de uma programação que eles vão fazer para o Dia das Mulheres. Então, se você puder, a irmã Jorge, a Amanda, a equipe lá está com essa cesta, e ajude.
tá bom? Esse ministério comprando. Se você não pode, acerta com eles e paga domingo que vem, tá bom? Levante suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda o Senhor. Vá na paz de Jesus. Fique com Deus. Um grande abraço a todos.